Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Os dois últimos vídeos que eu fiz foi falando sobre retificação no registro de imóveis, tá? Mudando um pouquinho de assunto, indo para outra esfera, vou falar para você porque pouca gente sabe por que surgiu determinadas coisas, né? Então, é o exemplo, por exemplo, contrato de gaveta. Hoje tudo é contrato de gaveta. Mas como que surgiu o contrato de gaveta? Por que o pessoal começou a falar contrato de gaveta? É uma história, né? Então, antes de seguir, o Cláudio já está falando aqui para mim, canal no YouTube, Corretor Esclarecido. Se inscreva. Você que está me assistindo e não é inscrito, se inscreva, dê o seu like ao final e compartilhe com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. E no Instagram também estamos lá, tá? Todos os dias eu publico um artigo de leitura de 2 a 4 minutos. São artigos pequenos, só para te despertar no interesse de determinados assuntos, como é esse que eu vou falar, que já está publicado alguns dias atrás, sobre hipoteca e alienação fiduciária. O contrato de gaveta. Há muitos e muitos anos atrás, tinha um financiamento que era um financiamento da antigo Banco de Habitação e tudo mais. BNH, bem lembrado. Banco Nacional de Habitação. Nessa época, as pessoas, as vendas eram, até hoje, na verdade, é subsidiado parte, porque é social, tudo pelo social, parte é subsidiado pelo governo. Olha, com o passar dos anos, os valores começaram a ficar defasados. Então, se eu tinha uma prestação, por exemplo, de R$400, se eu vendesse para o José e fosse ao banco para mudar o contrato, de R$400 iria para 1.100, 900, era mais do que o dobro, quase, às vezes, até 3 vezes o valor que estava sendo pago. Então, eu queria vender, porque eu estava mudando de estado, porque me interessava, porque eu estou precisando, vendia. Aí o outro falava, não, mas eu não vou pagar aquilo lá, você está pagando essa parte. Ou seja, ficava um contrato entre as partes e era guardado na gaveta, até que concluísse o pagamento para depois que a pessoa recebesse a unidade em seu nome, o primeiro comprador, passasse a esse outro comprador. Mas quantas e quantas unidades não foi passando de um para outro? Isso é contrato de gaveta. Tá? Por quê? Porque não podia levar ao banco para regular, porque havia um aumento muito grande. Hoje já não acontece mais isso. E hoje, inclusive, você pode mudar até o banco para diminuir os juros. Né? É a portabilidade. Um dia tem que falar sobre isso. Portabilidade de dívida. Isso é muito legal. Sabe? Quer dizer, é concorrência entre as agências financeiras, entre os bancos. Né? A portabilidade. Eu saio daqui, vou para ali, economizo X por mês, multiplica isso por 120 parcela, por 150 parcela, é muito, né? E ajuda as pessoas. O governo deu essa oportunidade para as pessoas exercerem, tá? Quem está antenado, está usando. Agora, eu vou falar para vocês sobre a hipoteca e a alienação fiduciária. Antes de existir a alienação fiduciária, todos os imóveis, porque eram garantia para financiamento. Então, financiava um apartamento, financiava uma casa, financiava um lote. Tinha financiamento de imóvel, era hipoteca. Era o sistema. Era a garantia que existia, né? Era hipoteca. Por quê? Porque antes de hipoteca existia uma coisa chamada também que ninguém mais fala, que é reserva de domínio. A hipoteca veio para ser a coisa melhor do que a reserva de domínio. E aí, a alienação fiduciária veio para
melhorar a garantia da hipoteca, porque a hipoteca trazia N problemas, principalmente para tirar o devedor do imóvel a qual ele havia parado de pagar. Então, veja você, compro e hipoteca. Qual que é a minha garantia? Só que incorporador vende para João na hipoteca. João recebe a escritura. João é proprietário. E financia direto com o incorporador ou financia pelo sistema financeiro. Só que quem passou a ser dono? O João. O João é proprietário. E aí, os desdobramentos, o João parava de pagar por algum motivo, ou o João morria, a família não conseguia pagar, e N tipos de problemas. Para tirar um devedor do imóvel que estava no seu nome por falta de pagamento, 5, 6, 10, 11 anos. Então, foi criado o sistema, é lógico, sob encomenda dos bancos, a alienação fiduciária. Então, veja, há um destaque na hipoteca. Na hipoteca, permite que João venda para Pedro. Pedro compra, veja, ninguém pode passar uma escritura sem tirar a certidão. Tira a certidão. Eu falei até no vídeo anterior, tal de ONU. Você tira uma certidão de inteiro teor. Corretor, aprenda a ler as escrituras públicas, a certidão de regime de imóveis, de inteiro teor. Está lá um ônus gravado. Financiamento, aprovação, pagar X, 100 parcelas, isso aqui não foi dado baixa. Ah, mas está tudo pago. Isso é outra confusão, dá para falar 2 horas sobre isso, tá? A pessoa até paga, mas não dá baixa. Aí quando vai tirar a quitação, tem surpresa de valores, aparece, não teve uma quitação que alguém deixou passar mais de ano, que depois não teve surpresa, tá? Então, veja, a hipoteca construtor, pessoa física para pessoa física. Pode? Claro que pode. Qual é a garantia? Você vai me pagar em 12 vezes? Não, você hipoteca o imóvel. Tá bom. Hoje, ninguém mais quer hipoteca. Houve agora uma alteração no final do ano passado. Existe sim, em algum caso específico, o interesse de usar novamente hipoteca. Mas não vamos falar sobre isso agora. João vende para Pedro. Tira uma certidão, está lá o ônus. Não foi feita a quitação, então tem ainda a parcela para pagar. Pedro compra e assume para pagar as parcelas. Pode comprar o imóvel com hipoteca? Pode. Pode permutar? Pode. Pode dar em garantia de locação? Pode. Tá? Então, veja você. A alienação fiduciária não pode. Já brecou. Outra coisa. O que é a alienação fiduciária? O incorporador vende para João. João compra através de um financiamento bancário. Essa escritura vai ficar em nome do banco. O incorporador passa para o João, João passa para o banco. O banco é dono. O banco é dono. A agência financeira, pode ser financeira qualquer, é a dona. Quando o João termina de pagar, passa a ser dele. Quando ele termina de pagar, ele pede a quitação.
Ele tem que levar a quitação lá no registro de imóveis para averbar da baixa, para ele ser o dono, para aparecer o nome dele como dono. Tá? Então, veja, hipoteca, muito nova ainda tem hipoteca. É a garantia. Fidelização fiduciária, alienação fiduciária. A hipoteca é garantia do agente, seja financeiro ou não. Todo mundo acha que a alienação financeira é só entre instituição, é só PJ para pessoa física. Não. Se eu quiser vender a minha casa para o João financiado, qual que é a minha garantia? Alienação fiduciária. Essa é a melhor garantia, porque enquanto ele não pagar, não vai para o nome dele, continua no meu nome. Entre pessoas físicas, pouca gente sabe. Tem muita gente que já acha que é só entre instituição financeira ou incorporadora, que é PJ, com a pessoa física. Passei do meu tempo. Dá o seu like, compartilha com os amigos, esse assunto é instigante. Volta no próximo vídeo, continuando o assunto. Obrigado, até a semana que vem.